Amém, queridos? Está chegando o momento de ouvir a palavra do nosso Deus. Queremos aproveitar a oportunidade, direcionar um abraço da Igreja Presbiteriana a você que nos visita nessa noite. Sintam-se, pois, bem-vindos à casa do Senhor. Sintam-se à vontade para adorar e glorificar o nome do nosso Deus. Também direcionar um abraço àqueles que estão conectados conosco. Que a boa mão do Senhor esteja a abençoar as suas vidas, alcançando-os. Que a bênção do Senhor seja tremenda e perpétua sobre a vida de todos vocês, não só vocês que estão conectados, mas também de todos aqueles que adentraram a casa do Senhor nesta noite. Quero convidá-los a abrir a palavra do nosso Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E dentro desse texto estaremos fazendo uma reflexão bem rápida nessa noite. Estaremos ministrando uma palavra de bênção ao coração da nossa comunidade nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21. Nos diz a palavra do nosso Deus: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, queridos? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que rogar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que implorar pelo nome do Senhor será salvo. Todo aquele que suplicar pelo nome do Senhor será salvo. Isso é promessa do nosso Deus para nossas vidas. Todo aquele. Não tem distinção. Não há quantidade. Não há limite. Simplesmente, todo aquele que invocar, que rogar e que implorar o nome do Senhor será salvo. Aleluia, queridos. Essa é a nossa certeza de caminhada. Essa é a nossa certeza. Caminhar de fé em fé, de glória em glória. É caminhar. Vivemos momentos de muita adversidade, momentos de muita dor, momentos de muita tristeza, mas momento também de alegria, porque podemos estar na casa do Senhor, fomos alcançados pela boa mão do Senhor, e temos a oportunidade e o privilégio de estar nesta casa de oração nesta noite, de ouvir a voz do Senhor, de ser alcançado pela boa mão do Senhor, e de sermos resgatados do lamaçal do pecado, e trazidos até aqui, para vivenciar essa oportunidade nesta noite. Então o texto ele é claríssimo, e acontecerá. Agora, será que nós falamos, mas cremos realmente nessa palavra? Porque diante das adversidades, diante dos acontecimentos, diante das calamidades que estão à nossa frente, que estão assolando aí o mundo, muitos deixaram de crer nesta palavra, muitos deixaram de acreditar que Deus ainda é o mesmo Deus, um Deus que resgatou o seu povo do Egito, um Deus que conduziu o povo com a sua boa mão santa e poderosa, um Deus que ainda hoje tem nos abençoado, mas muitos deixaram de crer. Gente, nós não podemos deixar que as adversidades tirem o nosso foco, desestabilize o nosso coração e a nossa mente da caminhada. Nós não podemos deixar isso acontecer. Então nós temos que estar em todo o tempo calçado com essa palavra. O texto vai dizer que se eu rogar o nome do Senhor, o texto vai dizer que se eu implorar pelo nome do Senhor, se eu suplicar, Senhor, me socorre, Deus entra com a tua mão santa e poderosa e me socorre de qualquer tipo de situação. Mas também o verso fala sobre a necessidade da salvação. Será que todos creem? Toda pessoa precisa saber. Nós precisamos saber, nós precisamos passar para aqueles que estão lá fora, que somente invocando o nome do Senhor ele será salvo. E muitos ainda não ouviram falar, muitos ainda não ouviram esse verso, que somente invocando o nome do Senhor será salvo. E é interessante que nós vamos sendo assolados, nós vamos sendo aí, bombardeados com notícias e mais notícias desagradáveis todos os dias. Mas não é de hoje, queridos.
é de outrora. E nós vamos continuando a nossa caminhada. Olha, 14 de abril de 1912, afunda o navio Titanic. Aproximadamente 1.516 pessoas morrem. 1912, 14 de abril de 1912, 1.516 pessoas morrem. E nós vamos continuando a sendo arrebatados e assolados com notícias desagradáveis. 31 de dezembro de 1988, afunda o Batomushi, 153 pessoas a bordo morrem. Queridos, mais um bombardeio de notícias desagradáveis. 1º de maio de 1994, morre Ayrton Senna, mais uma notícia desagradável. 12 de agosto de 2000, afunda o submarino russo Kursk, morre 118 marinheiros. E vamos sendo assolados, queridos, com essas notícias. E as pessoas começam a desacreditar que a boa mão do Senhor está sobre nós, por causa dessas notícias desagradáveis. Queridos, mas essas notícias não são de hoje. Aí nós entramos em 2020, de março em diante. Em uma só semana na Alemanha morre 800 pessoas. Em uma só semana nos Estados Unidos, 1.000 e poucas pessoas por dia. Queridos, e as notícias vão se acumulando desagradáveis no nosso coração, tentando desestabilizar a nossa caminhada. Mas nós precisamos estar atentos a esse tipo de situação. Queridos, muitas das vezes nós somos muito bons, mas muitas das vezes nós não nos colocamos no devido lugar. Muitas das vezes nós estamos desatentos ao que Deus quer falar com cada um de nós. Queridos, será que em todas essas situações que eu falei aqui, em todas essas mortes, será que nós estávamos atentos para falar para essas pessoas que somente invocando o nome do Senhor eles seriam salvos? Será que nós nos colocamos dentro dessa oportunidade, dentro dessa brecha para falar? Será? Mas as notícias continuam. Será que nós continuamos também com o nosso caminhar, com o nosso afinco, com o nosso foco rumo à salvação? Quero crer que sim. E nós precisamos estar com a nossa mente atenta a isso. Não deixar que essa proporção de situação desagradável tire o nosso foco do caminhar, tire o nosso foco da salvação. Se você invocar o nome do Senhor, que ótima notícia. Mas será que é só isso? Será que é questão de só saber? Será que é talvez? Será que as pessoas acham que talvez será salvo? Não, o texto ele é bem enfático. E acontecerá que todo aquele, o texto não tem meio termo, talvez você será salvo não, o texto é claro, enfático. Se você invocar o nome do Senhor, você será salvo, eu serei salvo. Não é talvez. Queridos, e nós temos que estar atentos, porque essa é a coisa mais importante que toda pessoa tem o direito de saber. O texto é claro em dizer que todas as pessoas têm o direito de saber que somente invocando o nome do Senhor ela será salva. E muitos ainda não sabem disso. Muitos. E muitos desses que morreram, muitos que ainda estão morrendo, muitos que ainda vão morrer, precisam e têm o direito de saber que somente invocando o nome do Senhor eles serão salvos. E aí, aonde nós entramos? Aonde eu entro nesse texto? Aonde entra você nesse texto? Na oportunidade, no privilégio de poder pregar a palavra do Senhor, no privilégio de poder espranar, expandir o Evangelho. Mas será que nós estamos atentos em relação a isso? Será? E é interessante, né? Conta-se que um professor estava de viagem pelo rio Amazonas e ocupou uma canoa para atravessar o rio de um lado a outro. E durante o trajeto, o professor começou a falar com o canoeiro: amigo,
você conhece geografia? Não, não senhor, não conheço, respondeu o canoeiro. Eu nunca fui à escola, senhor. Então o professor explicou, se você conhecesse geografia, se você não conhece geografia, você perdeu a 4ª parte da sua vida. Mas a conversa prosseguiu. E gramática, você sabe? Também não, senhor. E o professor falou, então o senhor acaba de perder mais uma parte de sua vida. Andaram mais um pouco e o professor voltou a perguntar, amigo, você ao menos sabe matemática? Não. Não, senhor, também não sei matemática. É lamentável, pois o senhor com isso já perdeu mais da metade de sua vida. E distraído com a conversa, o canoeiro descuidou e a canoa bateu numa pedra. E a canoa se rompeu e começou a se encher de água. Então foi a vez do canoeiro perguntar ao professor, o amigo sabe nadar? E o professor, não sei nadar. Disse o canoeiro, então o senhor vai perder a sua vida toda, porque a canoa vai afundar, xará. Queridos, muitas das vezes nós nos colocamos num local impropício, errado, na hora errada. Esse homem matuto, lá do interior, ele precisava saber matemática? O que isso iria acrescentar na sua vida? Esse homem precisava saber geografia? O que isso aí iria acrescentar? Queridos, muitas das vezes nós estamos também nesse mesmo patamar. As notícias estão se acumulando desagradáveis e nós estamos querendo saber se essas pessoas que estão aí na pandemia, será, Tassiane, que sabe matemática? Queridos, é momento de falar da palavra. É momento de municiar as pessoas com a palavra de Deus. É momento de inculcar na mente, no coração das pessoas que Deus é bom, que as misericórdias do Senhor duram para sempre. É momento de fortalecer as pessoas diante de um momento de crise, de pandemia. Não é momento de nós querermos saber se as pessoas sabem matemática ou geografia, não é momento. Queridos, mas muitas das vezes nós estamos mal colocados no local errado, impropício, e nós mesmo assim continuamos a querer impor a nossa vontade e a nossa condição. Eu sou professor, né? E eu quero falar sobre isso, mas não é momento, não é local, não é a oportunidade. A oportunidade nesta noite é de falar que Jesus é bom. A oportunidade nesta noite é que Deus nos manda direcionar o seu evangelho àqueles que ainda não ouviram falar. E nós, muitas das vezes, deixamos passar desapercebido. Não importa, queridos, qual é o conhecimento que as pessoas possam ter. Não é o momento de dizer qual o conhecimento as pessoas do seu trabalho possam ter, da sua escola, da sua vizinhança, se eles não sabem que se eles não invocarem o nome do Senhor, eles serão salvos. É isso que eles precisam saber nesse momento. Não precisam saber nesse momento, também precisam, mas nesse momento eles não precisam saber de matemática, não precisam saber de geografia, eles precisam saber que somente invocando o nome do Senhor eles serão salvos. E muitas das vezes a gente não quer falar. Muitas das vezes a gente não é o canal de bênção. Muitas das vezes a gente não está na brecha da oportunidade para poder falar do Evangelho. Porque nós estamos preocupados com outro tipo de coisas. E é interessante, né? As pessoas têm o direito de saber. É o direito de saber. Marcos capítulo 16, versículo 15 diz, olha, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Será que todos esses que morreram, será que ouviram falar do Evangelho? Será que todos que morreram foram ministrados com essa palavra de bênção? Queridos, porque as pessoas não têm apenas o direito de saber, mas a necessidade de saber. É necessário as pessoas saberem. É necessário as pessoas terem essa informação. É necessário as pessoas serem ministradas por essa palavra de bênção, para que eles possam alcançar essa salvação. Mas como vão ouvir, se não há quem pregue? E é interessante,
Porque quando nós falamos sobre salvação da alma, quando se fala sobre viver no céu ou viver no inferno, queridos, muitos têm a sua opinião formada. Muitos têm a sua opinião formada. Alguns imaginam alcançar a salvação por meio de seus próprios esforços. Nos deparamos com pessoas aí que acham que vai alcançar a sua salvação pelos seus próprios esforços. Alguns acham que por fazer algumas penitências vão alcançar a salvação. Alguns acham que por fazer alguns sacrifícios vão alcançar a salvação. Alguns acham que por ter uma religião já alcançaram a sua salvação. Alguns se apegam a santos, a anjos, e acham que com isso eles vão alcançar a sua salvação. E muitos até declaram, queridos, eu sirvo a Deus da minha maneira e eu acho que eu vou para o céu. Eu não faço mal a ninguém, então eu acho que eu tenho o direito de ir para o céu. Mas o texto é claro em nos informar nesta noite. Não vai, se não tiver na mente e no coração essa palavra, que somente invocando o nome do Senhor você irá para o céu. Mas é interessante que nós estamos com essa responsabilidade, né? Porque aqueles que não conhecem essa palavra estão perdidos. E é interessante, Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos e destituídos fomos e fomos alcançados. Agora fomos alcançados. Mas quando fomos alcançados, não fomos alcançados somente porque Deus queria somente nos alcançar. Fomos alcançados também para ser agora um canal de bênção para aqueles que não conhecem. E muitas das vezes, querido, nós fomos alcançados, estamos agora alicerçados com a palavra de bênção, e nós simplesmente mantemos essa palavra para nós mesmos. Esquecemos daqueles que estão aí, esquecemos de famílias enlutadas, esquecemos de pessoas aí que estão entristecidos, com os corações amargurados, e nós simplesmente estamos caminhando, achando que para nós está muito bom. Queridos, a Bíblia ela apresenta alguns passos importantes para nós, como canal de bênção, gerarmos frutos. O texto nos direciona a gerarmos frutos. Mas será que nós estamos dispostos a isso? Será que você está disposto a isso? Queridos, será que nós, nessa noite, estamos dispostos a sair da nossa comodidade para poder pregar o Evangelho? Será que você está disposto a sair da sua comodidade para esticar a sua mão para aquele que está entristecido? Será que você está disposto a sair da sua comodidade do seu lar para visitar uma família que está enlutada? O texto ele vai dizer que as pessoas precisam ouvir. E vai dizer também que nós precisamos admitir que nós somos fracos, que nós somos falhos e que nós somos pecadores, que fomos alcançados e hoje nós estamos numa posição de um vaso de bênção. Mas será que nós conseguimos admitir isso? Ou será que a nossa arrogância é tanta que nós não conseguimos admitir que somos pecadores? Eu não. Fulano é. Beltrano é. Muitas das vezes, querido, nós ouvimos pessoas relatar que esse merecia morrer. Esse precisava morrer. Semana passada, conversando com um amigo me disse uma frase que me entristeceu. Esse cara não prestava para nada, cara. Morreu tarde. Queridos, e quando nós olhamos à luz desse texto, nós olhamos como nós somos falhos. E quem garante que esse que nós, ao nosso julgamento, falamos que não valia nada, que não prestava nada, para nada, quem garante que esse não invocou o nome do Senhor? Queridos, então nós temos que estar muito atentos na nossa colocação, no nosso caminhar,
nas nossas atitudes, porque o mesmo privilégio que eu e você estamos tendo nessa noite, muitos ainda vão ter. Muitos vão ser alcançados com essa palavra, muitos vão ser alicerçados por essa palavra, e muitos vão alcançar a salvação. Mas continuamos ainda também, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Queridos, porque pela graça sois salvos. Não depende de mim salvar você, nem salvar a mim. Pela graça sois salvos. Mas depende de mim e de você ser um canal de bênção para ministrar essa palavra. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós. E é interessante que nenhum ser humano pode jamais comprar a sua salvação. E nós nos deparamos nos nossos dias, na nossa caminhada, com pessoas tentando alcançar essa salvação através de obras. Não, eu dou cesta básica, né? Eu faço visita em hospital, então eu mereço essa salvação, eu mereço. E o texto é bem claro em nos relatar que não é pelas obras, para que ninguém se glorie, é pela graça. Então, queridos, não há como nós adquirirmos essa salvação por meio próprio, nem por meio de sacrifício, nem por meio de penitência, queridos, nem pela prática das boas obras, ou por boas intenções. Basta somente eu acreditar que se eu invocar o nome do Senhor, eu serei salvo. Uma palavra simples, mas uma palavra que tem que suprir uma eficácia no nosso coração. Uma palavra que tem que nos deixar atentos no decorrer da caminhada. Não importa quantos nós ainda vamos ser bombardeados pelas más notícias, pelas assolações. Importa é nós estarmos com os nossos corações atentos, porque a boa mão do Senhor está sobre nós, nos abençoando, nos guardando, nos livrando. Queridos, nós temos que ser, nesta noite, um canal de bênção. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê, nesses momentos de calamidade, nesses momentos de dificuldade, discernimento da sua palavra, fortalecimento espiritual, para poder absolver, né, essas pancadas que nós estamos tomando. E nós nessa noite queremos direcionar a nossa palavra, né, o nosso pesar a famílias enlutadas, pessoas entristecidas, pessoas que caminharam tanto tempo e num momento de tristeza, num momento de calamidade, pararam de caminhar, deixaram de acreditar. A nossa oração nessa noite vai ser direcionada para que a boa mão do Senhor socorra as pessoas que olharam para trás e pararam de caminhar. E que a boa mão do Senhor direcione o nosso foco rumo à salvação. Não nos deixe desagregar no decorrer da caminhada. Que nós possamos ser aqueles que montarão fileira rumo à salvação.